Bom dia, pessoal que aqui se encontra mais uma vez nesta praça. Eu quero falar hoje, mais uma vez, de um assunto muito maravilhoso, que é o povo de Deus, como ele segura sendo um povo de Deus e como ele se distancia de Deus, mesmo sendo de Deus, mas é sujeito a se distanciar. Foi no passado e hoje não será diferente. Deus não obriga você a estar ao seu lado. Ele só quer a pessoa com muita prazer de servir a Ele. Se você não tiver prazer, se você não tiver alegre com Jesus, Ele não vai. Essa história de forçar o homem, isso não é coisa certa. Essa história de ficar forçando tu querer Jesus, isso aí não é certo. Eu vou falar o que Jesus falou lá em Marcos 15, de 8 em diante, você vai ver. Se você buscar na Bíblia, você vai compreender. Quando Jesus falou de uma parábola, ele falou várias parábolas quando ele esteve aqui na terra. E os apóstolos perguntavam: Senhor, explica esta parábola. E esta foi uma que me chamou também muita atenção. Ele disse que a mulher, uma hora, ela tinha várias moedas, mas ela perdendo uma, ela se preocupou a achar esta moeda. Todos nós, quando nós perdemos uma coisa que nós gostamos, que tem valor para nós se preocupa. Ela não foi diferente. Só que ele falou e depois explicou o que era o sentido do que ele estava falando desta mulher. Ela precisava, como nós precisa muito, abrir a porta, porque a mulher tinha perdido a moeda dentro da sua casa. Ela precisava, em primeiro lugar, abrir a porta da casa. Depois precisava acender a luz da casa. E depois ela precisava limpar a casa para que ela encontrasse a moeda. Quando limpa, encontra. Mas se não limpa, fica difícil. Aí os apóstolos disseram: Senhor, explica para nós essa história, essa moeda. Aí Jesus disse: quando o homem, aqui vale muito por desviado dentro da igreja. Tem muita gente que uma vez andou com Jesus, uma vez aceitou Jesus. Quando você fala, todo mundo diz: não, eu não sou louco não, eu aceito Jesus. Aceitar Jesus é fácil. Agora, como Jesus falou, explicando aos apóstolos, a moeda é a vida abençoada que o Espírito Santo faz companhia contigo. Porque não existe salvação sem você ter parceria aqui na terra com o Espírito de Deus. Porque ele disse: eu vou, mas deixarei o Consolador, enviarei o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. E o homem não pode viver aqui na terra abençoado, não pode viver com sucesso, sem não ter parceria com o Espírito Santo de Deus. Aí ele disse: a moeda é a bênção do homem e da mulher, é a alegria. Quando a mulher encontrou, na palavra diz, ela se reuniu com as amigas e se alegrou. Então ele disse: a moeda é
passaria a benção com o Espírito Santo que tu vive aqui na terra. Mas para que tu encontre esta moeda, porque muitas pessoas, não, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus deu um espírito ao homem quando ele se gerou na barriga da sua mãe. O homem, a mulher, todo mundo recebeu um espírito quando é gerado. E este espírito quem deu foi Deus. E não fez acepção. Ele deu para toda pessoa. Agora também, quando a pessoa nasce, começa a andar, começa a descobrir também, falar, começa a descobrir como é aqui neste mundo. E aí ele se torna, deixa de ser inocente e se torna conhecedor do mal e do bem. Toda pessoa passa a fase de criança, aí quando ele passa a ser também conhecedor. Ele é, por isso é que a criança ela é tratada como inocente. E é verdade. Ele é filho de Deus, porque Deus deu o espírito lá na barriga da mãe. Agora ele pode segurar filho de Deus. Preste muita atenção nesta palavra, porque a pureza do Evangelho está bem aqui nessa palavra. Muitas pessoas vivem perturbadas, confundidas, sem entender o que é esta palavra. Filho de Deus e filho do diabo. Mas bem aqui está todo segredo. Quando ele conhece o bem e o mal, cabe a ele segurar andando com seu pai, que é Deus. Mas também, se ele não quiser, Deus não obriga não. Aí os prazeres deste mundo, as alegrias deste mundo, procura muitas das vezes agradar o papai, agradar a mamãe, agradar os meus amigos. Por isso é que corre um grande perigo de deixar de ser filho de Deus e passar a ser filho do diabo. Porque Jesus disse em certa ocasião, firmado no que ele falou, eu posso provar isto. Ele disse, vai filho do diabo, porque tem. Se não tivesse, Jesus não tinha falado. Diz, por que deixar, é baseado no que eu estou falando, baseado aqui na palavra de Deus. Ele disse, porque deixasse o vosso pai, que era Deus, e passou a obedecer ao diabo, se tornaram filho do diabo. Foi Jesus que falou isto. Então não se engane, ou você está com Jesus, ou você não é filho de Deus. É bíblico. Aí voltando para a palavra, aí ele disse, abrir a casa, quer dizer o homem, quando ele se distanciou de Deus, na parte de criança para passar para adulto, que quase todo mundo, não sei se escapa ninguém, quando vai passando a ser jovem, a ser adulto, quer se governar. E aí, neste governar, é que ele se distancia do Pai. Porque nós não fomos, nós não viemos neste mundo para se governar. Nós viemos neste mundo para ter um superior. E esse superior é Deus. Por isso nós temos que obedecer a Ele. Aí, quando ele começa a se distanciar pelos vícios, pelos maus costumes, pelas tradições, aí é onde vem, quando Jesus disse abrir a porta, quer dizer, quando os crentes falam, tem que aceitar Jesus, tem que aceitar Jesus, e aí muita gente fica chato, sem querer compreender, eu já tenho Jesus, mas quando ele diz abrir a porta, é abrir a porta do teu coração, porque ele está fechado para Deus desde o dia que tu abandonou de andar com Ele. Aí teu coração se fechou, por isso tu, lamentavelmente, não é mais filho de Deus, porque está o coração fechado. Aí ele diz, abrir a porta,
Primeiro passo que o homem de Deus, quando está desviado, até dentro da igreja mesmo, tem muita gente desviado dentro da igreja. Desviado dos caminhos do Senhor, mas está dentro da igreja. E ele disse, abrir a porta. Porque se abrir a porta, a luz não entra não. Você não pode colocar a luz dentro de uma casa com essa casa trancada. Aí ele disse, abrir a porta. Quando abre a porta, coloca a luz, que é Jesus Cristo, entra na tua vida quando tu abre a porta do teu coração para Ele. Na hora que tu abre a porta, não importa onde tu caiu, não importa se foi com 5 anos, se foi com 6 anos, se foi com 8, que tu te distanciou de Deus e passou a fazer o que tu quer, porque agora eu me governo. A palavra diz logo assim, agora eu me governo. Mamãe, te calo. Eu me governo. É palavra triste, mas é a verdade. Aí ele disse, Jesus é a luz que está entrando dentro da casa. E aí ele explicou para os apóstolos, limpai a casa. Essa história de aceitar Jesus e agora sou diferente do mundo. O mundo é perdido, tu não aceitou, tu é do diabo. Mas eu sou de Cristo, aquela foba, aquela se exibindo. Cuidado! Porque ele disse que tem que limpar a casa. Se tu não limpar a tua casa, tu não vai encontrar a moeda, que a moeda é tua vida com o Espírito Santo, é alegria, é vencer o mal. O servo de Deus, ele é alegre, ele vence o mal. Passa por aflição, passa, mas ele vence o mal, porque ele está com o Espírito Santo convencendo do pecado e da justiça. Eu falei já aqui, o Espírito Santo fala no coração, fala na mente de todo mundo. Porque o coração para mim, quando fala, Deus fala coração, ele está ligado com a mente. A mente para mim é o verdadeiro coração, é a mente. Então, ele fala na tua mente. Mas o diabo também fala na tua mente. Todo dia, enquanto nós vivemos aqui, nós temos amigo e inimigo. Queira ou não queira, enquanto nós não partir deste mundo, tem dois, um querendo te ajudar e o outro querendo te destruir. Aí é onde está a voz. O diabo fala de um lado, o Espírito Santo fala do outro. Cabe a ti escolher com quem tu quer ouvir, quem tu quer obedecer. Por isso, eu digo a todos nós aqui, que aqui estão, Deus tem bênção para todos nós, agora cabe a nós querer. Se tu não é muito abençoado, faz um reparo na tua vida, porque Jesus quer que tu seja muito abençoado. Aí ele disse, limpai a casa. Voltando para a história que muitos crentes se compenetram, acham que é melhor do que o outro, não tem ninguém bom. Se tem alguma coisa na tua vida boa, não é tua não, é porque Deus, tu apenas quis a ajuda dele e ele dá para quem quer ajuda. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono da sabedoria, ele é dono do poder. Todo poder não tem para outro. Não adianta buscar poder em ninguém, milagre em ninguém, só tem Jesus. Porque tem tudo bom é de Jesus. Então, se o crente não se compromete, tem alguma coisa boa, agradeça a Deus e ame seu irmão. Meu irmão ainda não aceitou Jesus, mas não vai jogar pedra nele não. Queira
ajuda ele. A Bíblia diz que ajuda uns aos outros a carregar a tua cruz. Aonde é que tu, que se sente servo de Deus, está ajudando alguém em dificuldade a carregar a sua cruz, mas muitas vezes só sabe jogar pedra. Quando é para jogar pedra, jogue primeiro em si mesmo. Porque se eu estou querendo jogar pedra em alguém, às vezes eu estou necessitado de jogar uma pedra, eu em mim mesmo. Porque a Bíblia diz, esmurrai, não manda ninguém esmurrar o outro, manda esmurrar a gente. Esmurrai o velho homem, esmurrai a nossa carne. Então nós queremos só fazer o mal aos outros, mas não vê nossos defeitos. Por isso, hoje está muito difícil as pessoas até mesmo querem entrar numa igreja. Porque muitas vezes nós pregamos uma coisa, mas nós não vemos o que prega. E aí a Bíblia diz que é como chucai sem badal. Chucai sem badal não serve para nada. Assim é quando o crente prega uma coisa, o pregador prega uma coisa e não vive ela. Voltando para limpar a casa. É muito forte isso aqui, mas é muita verdade. Você só pode ser feliz, você só pode provar que é um servo de Deus através diz que santificação, sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas ela diz também a Bíblia, santificação quer dizer separação do mal. Se tu não te separa, nós sabemos o que é mal. Não adianta querer ser inocente, que não tem ninguém inocente. Deus disse que não tem nenhum. Nós sabemos o que é mal e nós sabemos o que é bom. Até quando nossa mãe está nos dando um conselho, nós sabemos se ela está botando nós para o bem ou está para o mal. Não adianta. Todos nós sabemos. Quando ele diz limpar a casa, quer dizer renunciar o que não presta, renunciar o que não edifica, renunciar o que não ajuda o teu irmão. Porque muitas vezes nós estamos numa situação difícil. Que a Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ela diz também que nós nem entramos pela porta, cuidado, porque muitas vezes nós podemos ser uma dessa pessoa. Nem entra pela porta e nem deixa quem quer entrar. Como é essa palavra? É porque nós somos morcego de igreja, mas muito pregador não quer dizer, mas é a verdade. Dois quem doer, chegar no céu não é fácil, tem que esmurrar o velho homem. Não adianta essa história de aceitar Jesus como Salvador. Não tem Jesus Salvador de ninguém se ele primeiro não for Senhor da tua vida. Não tem salvação, essa salvação que tu não opera nada, tu não faz bem a ninguém, tu dentro de casa tu fala uma coisa, mas os teus próprios filhos tá dizendo, o papai não tem moral, a mamãe não tem moral para dizer isso aí, porque ela não faz. Vale a pena é o chucai, voto pro chucai, é o chucai sem badal. Então, limpar a casa, eu quero falar muito sobre esta palavra. Limpar a casa quer dizer renunciar o mal. Aí achar a moeda. Aí a moeda diz que regozijou com as colegas, ficou alegre, fez um... Porque quem ama gosta de comunhão, gosta de estar ao lado de quem ama. Então a palavra de Deus diz que quando tu tem o Espírito Santo na tua companhia, quando ele é o teu parceiro, tu gosta de fazer o bem sem olhar quem. Mas não é fácil não. Eu fazer quem passa a mãozinha na minha cabeça, que é a mamãezinha, muitas vezes passa a mão na cabeça do filhinho, mas Deus é o contrário. Deus ama todo, mas também não passa a mão na cabeça não. Se você, a Bíblia diz bem claro,
Se proceder bem, serei aceito. Mas se proceder mal, serei rejeitado. Aí está na mesma palavra no começo. Rejeitado quer dizer deixou de ser filho de Deus. Deixou. E passou a ser filho do diabo porque Deus te rejeitou? Não. Tu rejeitou ele primeiro. Tu não quis ele como teu pai. Tu não quis ele como teu Senhor. Aí, por isso, tu não está mais protegido por ele. Aí ele diz, serei aceito. Quer dizer, vinde a mim todos. Este que for, tem que ficar lá. Não é só aceitar não. É aceitar e caminhar com Jesus. É aceitar e segurar a tua fé. Porque fé, a Bíblia diz que fé sem obra, esta fé é morta. O crente que não tem vida, ele não tem fé, é morto. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou numa certa ocasião, mostra tua fé sem as obras, que eu mostrarei minha fé pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Muita gente pensa que fazer caridade salva. Não, não salva. Mas a Bíblia diz que é salvo para boas obras. Se tu também é salvo e não faz o bem a ninguém, tu não pode provar que Deus está contigo. Porque ele disse que tu tem que ser uma luz. A Bíblia fala que Deus diz que nós somos considerados o sal que dá sabor, o sal que salga, que tempera. Mas diz também que nós somos a luz do mundo. Se tu não serve para ajudar alguém a sair do buraco, não serve para ajudar alguém a sair dos crimes, das dificuldades, tu não ajuda ele em nada. Cadê teu amor? Cadê teu amor que em vez de ajudar a pessoa que está em dificuldade, tu é bom para criticar, tu é bom para julgar. E Deus diz que não julguei, mas se julgar, julga a ti mesmo, animal. A palavra é essa, vale para mim em primeiro lugar. Na hora que eu julgo alguém, eu lembro disso. Olha, Deus condena julgar. Ele disse, se julgar, julga a ti mesmo. Tira logo atrás do teu olho. Tira atrás do teu olho. Porque nós estamos cheios de defeito na nossa vista, mas nós só queremos ver a vista do outro. Nós só olha quando o outro tem um defeitinho, nós estamos toda hora olhando para o defeitinho do outro. E ele está, às vezes, mostrando 10 para nós. Aí isso aí ajuda muitas pessoas a não ir à igreja, ajuda muitas pessoas a não se converter, porque, lamentavelmente, eu fico triste porque, lamentavelmente, é a maioria. Não tenho medo de ser castigado por isso aqui. A maioria dos pregadores de hoje pode ser contra mim, pode não concordar, mas é a Bíblia. A maioria dos pregadores de hoje, ele só tem amor pelo seu bolso. Ele só tem amor pelos seus filhos. Ele não olha como a Bíblia diz. Amará o próximo como a ti mesmo. Será que o mundo não era melhor se nós amássemos os outros? Será? Por que o mundo é tão azalado? Por que o mundo é tão perdido? Porque nós só sabemos amar quem nós quer amar. Nós não sabemos amar como Deus mandou amar. Todo mundo tem a oportunidade. Todo mundo tem a oportunidade de ter o que Deus deixou neste mundo tão maravilhoso. Mas tu só quer para ti. Tu só quer para teu filho. O filho da irmãzinha lá, pobrezinha, que não tem nem uma casa boa. Muitas das vezes, o filho está precisando de uma oportunidade. Mas muitas vezes nós não se lembra. Nós se lembra que tem que botar para fazer faculdade o meu filho, porque eu sou grande pregador.
Isso aí pega muito mal. Pega muito mal. Porque cadê teu amor? Eu acho que quando a Bíblia diz, Jesus falou na humanidade, isso aqui é muito lindo, mas quem está obedecendo Jesus? Eu desafio. Ele disse, eu e o Pai somos um. Jesus e Deus é um. Mas ele diz também que os crentes em Jesus Cristo é para andar em unidade. Não importa o nome da igreja. Se tu é o servo de Deus, considera teu irmão que é servo de Deus como eu também uma benção. Ajuda ele. Ah, mas ajudar só os crentes? Não, não. Se tu ajudar só os crentes, tu tá fazendo acepção. Ajuda que seja ele quem for. Não tem uma casa. Quem está preocupado com quem não tem uma casa para fazer um mutirão, que se chama a palavra é essa, fazer um mutirão e pegar e fazer para essa pessoa, para que tenha um lar. Porque quantas pessoas desejam ter um lar e não tem? Por que não tem? Porque Deus não presta? É não. Deus mandou nós fazer um bocado de coisa e é o que é para nós fazer, Ele não vem fazer não. Ele vai cobrar lá na outra vida, porque deixou para nós fazer e nós não fizemos. E aquele que foi massacrado, que foi pisado porque nós não fizemos, Deus também vai dar a ele. Vai dar a ele. Muitas das vezes, eu me emociono com isso. Muitas das vezes, nós não olhamos para o necessitado, nós não olhamos para o que está no chão, nas drogas. Tá onde tiver, nós não olhamos, porque nós se sente importante. Um filho de Deus, nós se sente importante. E amanhã pode, eu já vi muito isto. Amanhã eu posso estar lá estirado no chão, sendo derrotado. E aquela pessoa aqui em Piracuru, que eu posso provar, aquela pessoa que era o maior drogado, destruído, está levantado e sendo um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus. E para que, com que situação eu vou me encontrar com Deus e dizer o quê? Porque eu fui querer aparecer, fui querer ser grande. E a Bíblia diz que não há nenhum grande senão Deus. Só tem Deus que pode. A única coisa que nós podemos é fazer o bem sem olhar quem. E muitas das vezes, pelo contrário, nós às vezes não estamos vendo, mas em vez de fazer o bem, nós estamos fazendo o mal a alguém. Isto é o motivo desse programa de Desperta Tu que dorme. Cristo te iluminará. Cristo quer iluminar a mente das pessoas e desafiar mais também a quem se sente servo de Deus. Se tu te sente servo de Deus, tu tem que fazer o bem, não pode ficar de braço cruzado. Se tu te sente servo de Deus, tu tem que mostrar que este Deus está contigo, através do teu caráter, através da tua misericórdia para com o próximo, através da tua caridade. Ah, mas eu não sou salvo por obra, por isso eu não faço caridade. Você está errado, porque Jesus disse que nós somos salvos para boas obras. Se tu é salvo, tu faz o bem. Se tu não faz o bem, tu não ainda compreendeu o que é salvação. Por isso eu quero dizer a todos que aqui se encontram, dê ouvido mais a santa palavra de Deus. Procure mais ouvir. Se não sabe ler como eu, não tive a oportunidade de aprender a ler, mas eu ouço. Se você não sabe ler, ouça a Bíblia. Procure obedecer a Bíblia.
Porque se você obedecer a Bíblia, você não vai ser condenado, não. Muitas vezes você pode ser condenado por obedecer o pregador. Mas se você obedecer a Bíblia, você não vai ser condenado, não. Você nunca vai ser decepcionado. Este Deus vivo quer te revelar tudo que Ele tem para o homem. Por isso eu quero dizer a vocês, obedeça a palavra de Deus e seja mais abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoe.